Você ainda não se inscreveu no nosso canal? Não custa nada, galera, é de graça. Estamos crescendo aos poucos e sua ajuda é fundamental. 86% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão inscreva-se e nos ajude a crescer. Luiz Macedo Matoso, mais conhecido como Feitiço, nascido em São Paulo, no dia 29 de dezembro de 1901, foi um jogador brasileiro que jogava como centroavante. Foi definido pela revista Placar como um centroavante raçudo, corajoso, de cabeçadas fulminantes e indefensáveis chutes de 100 pulos desferidos com o bico da chuteira. Comecei a usar o bico da chuteira para me antecipar nas jogadas, dar mais velocidade e evitar o choque com o adversário, explicava. Depois me acostumei, que até de bate-pronto eu dava de bico sem perder a direção que pretendia dar à bola. Sendo as cabeçadas sua especialidade, tinha táticas como cabecear de cima para baixo, para o goleiro ter mais dificuldade, e pular depois do zagueiro que o marcava. Luiz nasceu no Bexiga, no final do primeiro ano do século, e teve sua infância e juventude no bairro, onde começou a jogar futebol, aos 16 anos. Até então, seu esporte preferido era a bocha. Sem nada para fazer num domingo em que o dono das quadras manteve as fechadas por luto, foi ver uma partida do Jaceguaí, clube do Bexiga, e acabou convidado para defender o terceiro time. Uma semana depois, de volta à bocha, só foi lembrar-se do futebol no final da partida do segundo time, mas como o primeiro quadro estava sem ponta esquerda, teve uma chance ali. Parece que sei, foi sua resposta à pergunta do técnico se sabia jogar. Marcou 3 gols naquela partida. O apelido Feitiço deve ser uma menina que assistia aos jogos do centroavante e dizia que o Luizinho parece um feitiço quando joga. Anos mais tarde, Feitiço contaria, e sem saber, Nenela me deu um apelido que pegou e que me deu sorte para o resto da minha carreira. Com sua fama crescendo, foi chamado para jogar no Ítalo-Lusitano, de Pinheiros, e lá também marcou 3 gols em sua estreia. Defendeu o Corinthians em um amistoso em 21, marcando um gol. Em 22 foi para o São Bento, da capital paulista, atualmente extinto. Pouco depois quis voltar atrás para jogar no Palestra Itália, mas, segundo uma lenda popular, um dos diretores do São Bento, que era delegado, chamou-o à delegacia e ameaçou prendê-lo caso não honrasse o que tinha acertado. Em março de 25 foi emprestado ao Palestra Itália para a primeira excursão internacional da história do clube, à Argentina e ao Uruguai. Foram 4 jogos e 3 gols marcados. Voltou ainda ao São Bento para o Campeonato Paulista, ajudou o clube a sagrar-se campeão, o segundo e último título do Clube da Praça da República. Em 1927, já no Santos, entraria para o famoso ataque dos 100 gols formado por Osmar, Camarão, Feitiço, Araquém Evangelista, que marcou 100 gols em 16 partidas, obtendo assim uma média que até hoje é recorde mundial de gols marcados em uma competição oficial, 6,25 gols por partida. A CBD tinha o interesse em contar com Feitiço no amistoso da seleção brasileira contra o Motherwell, da Escócia, em junho. Nessa partida, a única da seleção em 1928, Feitiço marcaria 4 gols. Embora fosse o artilheiro do campeonato de 29 e, alguns meses depois, também do de 30, Feitiço não esteve entre os 14 jogadores paulistas convocados pela CBD para os preparativos para a Copa de 30, no Uruguai. Provavelmente não teria feito diferença se ele tivesse sido convocado, pois uma divergência entre paulistas e cariocas fez com que o único paulista a representar a seleção brasileira naquele torneio fosse Araquém, então brigado com o Santos. No meio do campeonato, foi convocado para a seleção brasileira que disputaria a Copa Rio Branco contra o Uruguai. Entrou em campo com a camisa então branca da seleção pela única vez em uma partida oficial. Foram 6 gols em seus 4 jogos pela seleção. Chegou ao Corinthians no final de 32, disputando 10 amistosos e um jogo oficial e mantendo uma média de 1 gol marcado por jogo. Recebeu então uma proposta do Peñarol, do Uruguai, uma oferta tentadora que também foi aceita por Leônidas da Silva. Segundo algumas fontes, defendeu a Celeste Olímpica, o que não é confirmado por dados estatísticos. No Vasco da Gama ganhou o título de campeão carioca de 36, seu segundo título estadual. Teve ainda uma passagem pelo Palestra Itália entre 38 e 40, encerrando a carreira no final desse ano, pelo São Cristóvão,
do Rio de Janeiro. Ao todo, marcou mais de 400 gols em sua carreira. Mais tarde foi árbitro e também disputou jogos de amadores, como em 42, aos 41 anos, quando defendeu a Portuguesa do Brooklyn Paulista contra o Éden Liberdade e marcou 10 gols na vitória por 15-2. Nesse mesmo ano, foi o preparador físico da Portuguesa Santista, mas acabou dispensado ainda no início do Campeonato Paulista. Quando morreu em 85, era técnico de bocha do Clube Pinheiros. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos maiores nomes do futebol brasileiro dos anos 20 e 30, seguem algumas de suas conquistas mais importantes. Pelo São Bento. Campeonato Paulista, em 1925. Pelo Peñarol. Campeonato do Uruguai, em 1935. Pelo Vasco. Campeonato Carioca, em 1936. Taça dos Campeões Estaduais de São Paulo e do Rio de Janeiro, em 1937. Pela Seleção Paulista. Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, 26 e 29. Prêmios individuais. Melhor jogador do Vasco na temporada 1936. Terceiro jogador que mais vezes foi artilheiro do Campeonato Paulista, em 6 vezes. Quinto maior artilheiro da história do Santos, em 216 gols. Jogador com maior média de gols marcados na história do Santos, 1,43 gols por partida. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.